Olá, povo de Deus, quarta-feira da terceira semana da Páscoa, 21 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 8, de 1b a 8 e de João 6, de 35 a 40. Naquele dia, isso no dia do martírio de Estevão, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande luto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Os que se haviam dispersado iam por toda parte anunciando a palavra. Assim, Felipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Cristo. A multidão estava atenta ao que Felipe lhe dizia, escutando unanimemente e presenciando os prodígios que fazia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Nada fácil o começo da vida cristã. As comunidades muito frágeis e a perseguição forte. Enquanto a comunidade sofria com o luto de Estevão, Saulo continuava a devastar a igreja nascente, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres para a prisão. Se por um lado a perseguição provocava a dispersão, por outro, a dispersão favorecia a divulgação da palavra. Perseguição e missão se constituía num binômio permanente das comunidades primitivas. Depois da atuação brilhante de Estevão, que somente foi parado com o seu martírio, agora é a vez de Filipe, outro dos 7 gregos escolhidos para a administração da comunidade. Lucas descreve a ação missionária de Filipe, que tanto pregava quanto fazia sinais, a exemplo de Cristo, no meio dos possuídos e dos enfermos. Lucas ainda nos diz que Filipe, com sua prática, era motivo de grande alegria na cidade. A palavra vai fazendo seu caminho e as comunidades começam a se multiplicar. E em poucos anos, a expansão do cristianismo tinha se tornado um fato notável. Algo a ser refletido por nós é a questão da perseguição aos primeiros cristãos. De fato, quem quer viver na prática da justiça, anunciando o reino de Deus, sempre causará incômodo aos que fazem do poder, do dinheiro, da exploração o seu significado central da vida. Quando a igreja deixa de ser perseguida, deixa de ser difamada, é um termômetro que devemos ficar atentos. Será que estamos sendo fiéis ao reino, fiéis a Jesus Cristo? Igreja aliada ao poder e aos poderosos não é a igreja de Cristo. Somos seguidores de um político assassinado na cruz e não de alguém que abriu mão de sua missão para garantir sua sobrevivência. É duro e difícil viver sob o clima da perseguição, mas é um fator vivo e dinâmico da autenticidade da igreja. João 6, de 35 a 40. Jesus disse à multidão: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse, vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não o lançarei fora. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu,
mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida, é a afirmação de Jesus. Mais claro, é impossível. Porém, a dificuldade dos conterrâneos de Jesus é admitir que um homem tão conhecido por eles possa ser divino. Afirmar que é o pão da vida para os judeus é fazer memória do maná que matou a fome do povo no deserto. Porém, Jesus já havia dito que ele ia além do maná. O maná matava apenas a fome momentânea. Jesus é pão de outra natureza, pois ele mata a fome de forma integral. É um pão que mata a fome definitivamente. Aqui está a dificuldade dos judeus. Eles preferem até admitir que Jesus está louco ou fora de si, mas acreditar que ele é o pão que dá a vida ultrapassa as possibilidades que eles tinham em mente. Os sinais que Jesus já tinha feito não eram suficientes para convencê-los. Mais grave ainda é admitir que quem come deste pão também ressuscita, pois comer desse pão significa crer em Jesus, crer que ele é enviado pelo Pai para que ninguém se perca, mas todos conheçam a alegria da ressurreição. Tudo isso é muito difícil para aquela gente. Daí que devemos admirar ainda mais os rudes discípulos que se lançaram numa vida de seguimento de Jesus, ainda que sem um entendimento pleno do que isso significa. Se estamos aqui hoje buscando seguir Jesus e seus ensinamentos, devemos ir muito aos primeiros, que arriscaram suas vidas por essa causa. Hoje dizemos que a Eucaristia é o pão da vida, porém, muitas vezes a transformamos em algo mágico. Nada disso. É bom termos claro que esse pão nos alimenta na caminhada existencial do dia a dia e nos coloca a semente da vida eterna. Vida eterna que precisa ser entendida, como bem nos explica o Padre Taborda. A eternidade é a simultaneidade de tudo. Enquanto o tempo é a sucessão dos acontecimentos, este nos é familiar, pois nele vivemos. A dificuldade é compreendermos a eternidade de que não temos experiência. Somente a analogia com o tempo nos permite conceituar a eternidade. E, mesmo assim, com dificuldade. Para tomarmos consciência da eternidade, seria preciso imaginá-la como uma quarta dimensão, inacessível a nós que vivemos num mundo de 3 dimensões. O que acontece na celebração eucarística e em toda celebração sacramental é um encontro entre o tempo e a eternidade. Encontro possível somente na fé. Nela somos contemporâneos da morte e ressurreição de Cristo, como também da plenificação do cosmos, a parousia, porque no pão e no vinho eucaristizados já começou a transfiguração do cosmos. É por isso que podemos dizer, hoje é a Páscoa, hoje nasceu Jesus, hoje é o dia da ressurreição. Esse hoje é o encontro do tempo com a eternidade. E também, nesse sentido, podemos dizer, somos cidadãos e cidadãs do infinito. Um beijo no seu coração.